Salve Maria! Quinto, a criação. Em 65, que diz a Santa Escritura acerca da gênese do mundo. A Sagrada Escritura diz acerca da gênese do mundo o seguinte. Primeiro, no princípio criou Deus o mundo espiritual e material. Segundo, o mundo material no início era caótico, informe e sem luz. Diz Moisés, no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava informe e vazia, e havia trevas sobre o abismo. Isto significa, antes de ser criada qualquer coisa, no princípio, Deus produziu do nada, criou o mundo espiritual, o céu com os anjos, e o mundo material, as coisas no espaço visível do universo. Nos espaços estavam as massas em desordem caótica. A terra, porém, estava vazia, sem forma, sem vida e sem cor. A terra estava vazia e escura. Terceiro, em 6 dias Deus deu ao mundo material a sua forma presente. Posso ler aqui? Essa parte da terceira? Pode. Esses dias da criação hexaemeron provavelmente são longos períodos. Chamaram-se dias porque a semana da criação estava destinada a ser o tipo da semana social. 66. Que criou Deus nos 6 dias? Nos 6 dias, Deus executou as seguintes criações. No primeiro dia, criou a luz. No segundo, o firmamento. No terceiro, separou a água da terra firme e criou as plantas. No quarto, criou os corpos celestes. No quinto, os peixes e as aves. No sexto, os animais terrestres. E por último, o homem. Quer continuar? Sim. As ciências naturais dão a seguinte explicação que não é inverossímil. Os dias foram longos períodos. No primeiro dia entrou o movimento nas massas cósmicas. Com isto veio o atrito e o fogo. No segundo dia, as massas se dividiram em corpos, lobos de diversas qualidades e tamanhos, que se repeliam para rumos diferentes e vieram colocar-se nas órbitas designadas por Deus. O espaço celeste com as rotas dos astros chama-se firmamento. No terceiro dia, o ígneo globo terráqueo foi esfriado cada vez mais. Já estava cercado apenas de água fervente e de um espesso nevoeiro. Sob as águas foi se formando paulatinamente a crosta terráquea, por cujas fendas penetrou a água que, encontrando o fogo, se evaporou. Com o vapor foram arremessadas para o alto enormes áreas que passaram a se constituir as montanhas e os continentes cercados de água. No quarto dia, o nosso Sol adquiriu seu pleno desenvolvimento, vindo a atuar sobre a Terra. O exame científico da crosta terráquea demonstra igualmente que os seres orgânicos se originaram
se originaram na mencionada ordem. No primeiro, os vegetais, depois os peixes e as aves, em seguida os animais terrestres, por fim o homem. Foram, pois, criados primeiro os seres necessários para a vida dos outros. 67. Que fez Deus no sétimo dia? No sétimo dia, Deus descansou. Deus não estava cansado, apenas deixou de criar espécies absolutamente novas de criaturas. Limitou-se a conservar as antigas. O sétimo dia dura até o fim do mundo. Com o seu repouso, Deus nos deu a entender que também nós, depois de 6 dias de trabalho, devemos descansar. Daí o terceiro mandamento da lei de Deus. 68. De que fez Deus o mundo? Deus fez o mundo do nada. Deus ordenou, quis, logo se fez tudo quanto ele queria, diz a Santa Escritura. Ele falou e foi feito. A partir do primeiro dia da criação, lê-se: Deus falou, faça-se a luz, e a luz fez-se. O universo inteiro, com todos os seus portentos, Deus o chamou do nada. A um chamado seu apresentaram-se os céus e a terra. 69. Para que criou Deus o mundo? Deus criou um mundo para a sua própria glorificação e para o bem das criaturas. Deve-se distinguir a finalidade interna da obra da intenção externa do obreiro. No relógio da intenção do obreiro, ao fabricá-lo, foi o ganho da vida, salário, ao passo que a finalidade interna da obra é indicar as horas. No caso do mundo, o fim do obreiro é a bondade de Deus. Deus procede como um bom pai, que mostra belos quadros a seus filhos para os alegrar. Fim da obra é a glorificação de Deus. A obra é glória para o Mestre, que o mundo está destinado a manifestar a majestade de Deus. O que quer que eu veja, clama. Como sois grande, ó Deus! Como sois bom! Ora, visto como nós mesmos fomos criados para a glorificação de Deus, devemos fazer tudo para a glória de Deus. E despertar antes do trabalho a boa intenção. Diga-se, tudo para a maior glória de Deus. Também não devemos levianamente destruir as criaturas, porquanto estas apregoam a majestade divina. A divina providência. 70. Que é a divina providência? A divina providência é a conservação e o governo do mundo. Primeiro, Deus conserva o mundo, que cuida de que é
de que a criação continue durando até o fim do mundo. Anualmente se repete nas searas a milagrosa multiplicação dos pães. No dia do juízo, sim, virá o fim do mundo. Entretanto, o mundo não perecerá, mas será apenas transformado num outro melhor. Acontecerá com a terra como aconteceu com o sol. À noite, este se põe de brilho Apagado, mas ressurge no dia seguinte com um dobrado esplendor. É o que diz São Pedro. Esperamos um novo céu e uma nova terra. Segundo, Deus governa o mundo, que cuida de que a criação o glorifique e nos sirva para o bem. Assim como o piloto dirige o navio para que alcance o seu destino, assim Deus governa o mundo para que este realize o seu fim. O fim deste mundo é a glória de Deus e o bem das criaturas. E pelo fato de Deus não se esquecer de uma só criatura sequer na sua providência, diz Cristo no Sermão da Montanha, que Deus cuida. Oxe. Porque aqui tinha uma linha vermelha. E agora, onde eu parei? Deus cuida até dos pardais, dos lírios e das ervas das campinas. Vê-se com clareza como Deus governa o mundo pela sorte de alguns homens, por exemplo, José do Egito, bem como pela de novos inteiros, por exemplo, de povos inteiros, né? De novos. Aonde? Novos mesmo. Não, mas por exemplo, o povo eleito e pela Santa Igreja Católica. Além disso, pelo fato de fazer Deus o mal reverter em bem. Terceiro, de modo particular, devemos estar lembrados da providência divina quando temos que sofrer. Por menos que o pareça, é bem intencionado tudo o que Deus faz. Nas próprias ciladas que nos armam, encontramos muitas vezes a salvação. Pessoas irreligiosas chamam as disposições divinas de acaso e de destino. 71. Por que é que Deus envia sofrimentos? Primeiro, ao pecador. Deus envia sofrimentos para corrigi-lo e livrá-lo da morte eterna. É o que demonstra a história do filho pródigo. Deus procede com o pecador como um pai com o filho rebelde. Deus é como um cirurgião, corta para curar. Frequentemente envia doenças para sanear a alma. Deus envia o sofrimento ao justo para prová-lo e aumentar-lhe a perfeição da alma e a futura bem-aventurança. São Paulo diz: através de muita tribulação a nós dado entrar no reino de Deus. Eram sofrimentos que Deus enviou, por exemplo, a Jó, a Tobias e ao pobre Lázaro. Segundo, os sofrimentos te trazem muitas vezes proveito nesta terra.
antes de mais nada, levam à perfeição, porque purificam os homens dos vícios, assim como o fogo purifica o ouro e a lima limpa o ferro enferrujado. Deus é como um vinhadeiro, diz Jesus Cristo. Toda videira que produz fruto, ele a poda para que mais frutifique. É que nos sofrimentos o homem detesta os gozos pecaminosos do mundo. Os sofrimentos aumentam o zelo pela oração. Prova disto são os apóstolos que se puseram a rezar durante a tempestade no lago. Bem diz o adágio, a necessidade ensina a rezar. Terceiro, os sofrimentos trazem ao justo, já nesta terra, muita vez alegria. Cristo falou aos apóstolos, vossa tristeza converter-se-á em gozo. É o que se vê na vida de Jacó, que tornou o encontrar em bem para seu filho José feito rei. Senhor Paulo diz, tudo reverte em bem para aqueles que amam a Deus. Por maior que seja um mal, sempre encerra algum bem. Não desanimes, pois nas adversidades, porque a dor e as penas suceder-se-á a alegria. Suceder-se-á a alegria. E por que tem um ponto de exclamação no lugar do R, do L? Não, é que tá apagadinho. É alegria, ali é um L. Então, a dor vai... da dor vem a alegria, nesse caso. São, portanto, insensatos os que nas desgraças põem termo à vida. Aqui, sabe o que significa isso, né? Quando as pessoas acabam com a própria vida, quando elas cometem aquele pecado de se matar. Não pode. Suicídio é pecado. Não tem perdão. Não pode se suicidar. Nunca pensar nisso. Se pensar, imediatamente tira isso da cabeça. Não aceita. Porque às vezes os pensamentos passam por nossa cabeça, mas eles só se tornam pecado se a gente aceita. Tudo pode passar pela nossa cabeça, mas a gente, quando é uma coisa ruim, a gente diz, eu não aceito, e joga isso fora. Combinado? É assim, tá bom? Mas se for um ato, por exemplo, se passar pela minha cabeça que tem que mentir, aí eu não vou mentir, aí eu tô aceitando ou não tô? Não, se você não vai, passou pela sua cabeça em mentir, mas você não mentiu, você não aceitou. E antes de agir, a gente já decide. Por isso mesmo, você não mentiu depois. Porque você decidiu não fazer aquilo que passou pela sua cabeça. Tá certo? Tá. Então pronto, agora vamos despedir e a gente continua para a semana que vem a parte dos anjos. Tchau. Salve Maria. Salve Maria. Salve Maria.